Muito boa tarde aos prezados amigos, nossos ouvintes, nossos companheiros. Obrigado pela participação, pela conexão. E obviamente que antes de mais nada, aquele chavão, né? Mas a gente vai tentar desdobrar essa frase de alguma forma no transcurso dos dias, né, e tudo mais. A frase é Feliz Ano Novo. É o que geralmente a gente diz e é o que não tem que pensar muito, é a frase que vem no coração, é o que a gente realmente deseja para todos nós. Vamos em frente, gente. Vamos em frente com bastante alegria e esse é o segredo. Vamos nos esforçar para isso. Obrigado a todos. Nós estamos começando o ano, né? E o ano novo sempre é recomeço, é o início, né? Começa tudo de novo. E quando é tudo que de novo, a gente sempre tem uma expectativa mais alvissareira. Olha que palavra! Uma expectativa mais assim, positiva. É como quando você está com um carro novo, uma roupa nova, você se sente bem, né? Vamos nos sentir bem em relação ao ano que começa. Vamos nos sentir bem. Nós não vamos fazer uma retrospectiva, principalmente retrospectiva negativa. Porque quando nós nos voltarmos para o ano que se foi e as críticas que nós tivemos sobre ele, nós estaremos indiretamente, sem pieguice, tá? Nós estaremos indiretamente criticando as determinações do alto. Nós precisamos dessas experiências. Então não vamos lamentar. Cá estamos nós, alguns não estão, como ao final deste ano muitos não estarão, né? E a vida é essa, né? A realidade pé no chão, olho no horizonte e consciência no cosmo. Abrir o coração, abrir a mente para entender o que acontece. Então nós temos diante de nós uma nova perspectiva. O novo ano 2021 vai ser um ano ímpar, como se diz. Então nós temos diante de nós um janeiro, um fevereiro, um março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Espero não ter cansado vocês, todos sabem disso. Mas todos esses meses intactos para nós vivenciarmos, se estivermos nessa dimensão, da melhor forma possível. Vamos nos lembrar que a gente, ao invés de fazer retrospectiva, vamos ter uma prospectiva. Vamos projetar o futuro. Vamos limpar o nosso futuro com antecedência. Não é limpar o passado, é limpar o futuro. É deixar aplainado, é deixar purificado. Sem promessa. Não precisa fazer promessas, que às vezes a gente faz promessas e elas acabam no ouvido, no esquecimento. Passa e a gente esquece, mas com esperança. A esperança não é a última que morre, isso é mentira, porque a vida nunca termina, portanto a esperança é eterna. Ah, mas chega um ponto que você não está mais aqui na Terra, você vai ter que partir. Vai ter que partir, mas vai continuar vivinho da Silva. Esperança sempre. Tanto para nós que aqui estamos, como para os nossos irmãos que não estão mais aqui. E quando nós falamos oriundos de um centro espírita, como é o caso do Farol de Ismael, nós não falamos, nós não temos a pretensão de expor ideias, porque nós fazemos o papel, entre aspas, de um repórter. A gente pega as informações, chupa da doutrina, as informações dos livros e as repassa. Nós também temos déficit, nós também somos falíveis, nós também, é claro, é óbvio, é dispensável dizer isso. A gente apenas dá informações. Mas essas informações não são única e exclusivamente para nós que estamos aqui na dimensão física. Elas devem e serão, e com toda certeza, os nossos amparadores dos beneditinos providenciam para que da Terra parta informações plausíveis, adaptáveis, funcionais, digamos assim, para os desencarnados. Então, há entidades espirituais que precisam de igualmente refletir, meditar sobre certos aspectos dos muitos valiosos que a doutrina espírita fornece.
Então, nós estamos aqui juntos para refletirmos e projetarmos numa perspectiva real, positiva, para esse ano 2021. E vamos em frente, gente. O melhor que nós pudermos fazer. Essa aqui é aproveitar a vida, né? O Espiritismo é algo que poderíamos convidar a todos nós e aqueles que porventura ainda têm alguma dúvida, a ter entre os projetos de 2021 a inclusão dessa pauta, estudar o Espiritismo. Estudar. O que o Espiritismo oferece, já sem ideias preconceituosas, sem nos mantermos à distância por uma questão de medo, de precaução ou coisa assim, nos aproximarmos dos princípios espíritas de uma forma adulta, madura, como um homem, uma mulher, consciente. O que o Espiritismo nos oferece? Olha, nós temos hospitais espíritas, instituições espíritas, nós temos centros espíritas que são verdadeiros oásis na sociedade, que ajudam muito e têm ajudado. Nós temos curas espíritas, nós temos as casas que fazem aplicação de passe, a técnica terapêutica magnética que tem ajudado muita gente. Então o Espiritismo é um bem social, é algo positivo. E a literatura espírita, livros e mais livros, que se somam aí às centenas, todos contendo teor de valia extraordinária. Então, o Espiritismo é de muito benefício. O Espiritismo roubou certas coisas da nossa sociedade, sabe? Roubou entre aspas, né? Eliminou certas coisas. Antes tinha exorcismo, muito exorcismo. Nas vilas, nas cidades, nos locais interioranos, havia pessoas que tinham como que característica possessa, se chamava padre, fazia esse exorcismo, fazia-se isso, fazia-se aquilo. Isso praticamente se extinguiu. Nós vemos muito em filme, em dramas, aquelas coisas violentas. Por quê? Porque essas pessoas que apresentavam essas situações, primeiro foram subtraídas das lides religiosas, dogmáticas, para a psiquiatria. Psiquiatria, durante muito tempo, também tratava as pessoas que tinham esse tipo de possessão, de alucinação, de problema, internava, tinha intervenção cirúrgica. O Espiritismo captou muito disso e muitos destes que poderiam ter agravado essas situações resolveram em centros espíritas, empíricos, de pessoas às vezes simples. Por quê? Não obstante, nas lides espíritas termos médicos, psiquiatras, pessoas de muito preparo acadêmico, também os que não possuem esses títulos, mas possuem a abertura consciencial, possuem a dedicação, vamos dizer assim, mental, sentimental, para esse tipo de atividade, coisa provavelmente já fortalecida desde o mundo espiritual de vidas anteriores, estes conseguem também a atividade junto à espiritualidade e a ajudar muitos nessa nossa sociedade patológica, doentia, enfermiça. Ainda somos uma sociedade carreada de problemas de ordem psíquica, espiritual, de assédio, de obsessão. A casa espírita tem sido de uma valia incomensurável. O Espiritismo é um benefício social, repetindo. Então tudo isso nos leva a quê? A estudar, a buscar a realidade espírita, que lamentavelmente na nossa sociedade ainda não é do conhecimento, não é da aceitação generalizada. Ora, se o Espiritismo de fato for verdadeiro, se os seus princípios forem contundentes, forem reais, são princípios que são básicos da natureza. Não é opinião de alguém, não é dogma, não foi inventado, não foi criado, não foi elaborado por um grupo de teólogos, de coisas assim abstratas. Se o Espiritismo está íncito nas leis da natureza, cedo ou tarde ele vai se impor. Hoje ou amanhã, todos nós haveremos de abraçar, mesmo que não nos chamemos espíritas, é a lei da natureza. Você não precisa acreditar na vida, acreditar no nascimento, acreditar na morte, acreditar ser de uma determinada ciência. A natureza é assim.
Então a sobrevivência do espírito, a existência do espírito, que a sociedade não aceita no seu todo, vai se tornar um dia realidade, se isto de fato for real. E tudo nos indica que o é, porque são princípios que advêm de milênios e que foram esquematizados no século retrasado já, né? E hoje se torna aí fonte de bastante pesquisa para todos nós. Entre as coisas que a doutrina dos espíritos nos diz que nós devemos acompanhar, a nossa literatura, é que a gente tenha um amor à vida. Porque a vida não são diversas, nós vamos repetir. A vida é uma só, o espírito é um só. Nós temos muitas etapas experienciais na vida física, mas o espírito prossegue. É como se fôssemos atores de uma novela. Em cada novela, como em cada vida, em cada episódio, em cada situação, em cada circunstância, em cada enredo que vivamos, em cada experiência que precisemos ter, somos como se fôssemos um ator. Mudamos o nome, mudamos a nacionalidade, mudamos a condição social, mudamos uma série de coisas, a aparência física, mas o espírito é o mesmo. Como numa novela que a gente assiste, os personagens mudam, mas o ator é o mesmo. Assim acontece conosco. E por isso que os espíritos nos falam que nós devemos ter amor à vida. Existem vários tipos de amor, é claro, né? Que nós ainda não sabemos esmiuçar, fazer assim um diagnóstico exatamente do que é o amor. Ainda somos precários. Mas tem o amor à pátria, que nós aqui no caso temos que amar esse Brasil, né? Amor aos pais, amor aos irmãos, amor aos amigos, amor à cidade, amor à doutrina, amor passional, amor de romântico, amor de quem gosta, enfim, tudo isso. Mas a base é o amor à vida. Sem amor à vida não existe as inúmeras consequências, os desdobramentos do amor. E nós sabemos perfeitamente que nós estamos cheios de locais de dor, de sofrimento, de miséria, de angústia. As estatísticas, a miséria mostra, sem fazer pieguice, sem querermos fazer draminha, a realidade. Milhões morrem de fome, crianças subnutridas, refugiados, atentados, bombas, misérias, ditaduras. Uma série de ocorrências ofuscantes para a condição humana. E, entretanto, as pessoas querem viver. As pessoas constituem família. As pessoas têm filhos. As pessoas não saem, mesmo às vezes tendo uma ligeira condição de sair daquele lugar. Não, prefere ficar no sertão, no lugar de dor, no lugar de sofrimento, lá onde tem guerra, às vezes onde está faltando muita coisa. Mas as raízes, a pessoa parece que preza. Há uma garra no ser humano para viver. Isso é um amor à vida, até inconsciente. Pode ser um instinto de conservação, mas a gente, se for aprofundar, esse instinto de conservação é uma espécie de amor. Há, às vezes, o suicídio, que é uma espécie de exceção, é uma alteração subjetiva. Às vezes as condições externas influenciam profundamente, a pessoa chega num ponto que ela não aguenta, viveu até ali, depois basta, chega, ela cede, ela não aguenta mais. E muitas vezes, certas circunstâncias, ela aguenta num determinado período e no outro período não. E nesse período que não, é quando ela cede. Mas isso é uma exceção. E a doutrina espírita luta contra isso. Prodigaliza a inconsequência do suicídio, a necessidade de paciência de enfrentar, porque a vida continua, a vida prossegue. De fato, se fôssemos posterior ao suicídio, perguntar ao suicida o que ele preferia, estar na situação que está agora após o suicídio ou voltar à situação que estava antes do suicídio, com todos os problemas, ele vai optar desesperadamente para voltar àquela situação. Então, a doutrina dos espíritos vem nos alertar, nos esclarecer, nos ajudar, mais do que outras, porque nos mostra uma realidade que não termina, uma responsabilidade que é nossa, uma justiça, uma coerência. Ninguém vai ter o céu gratuito, ninguém vai ficar condenado eternamente, ninguém vai se perder, vai se separar.
Não há verdade absoluta, vamos entender isso. Não existe a verdade absoluta sobre a Terra, porque a Terra não tem condições de guardar para si a verdade absoluta. Todas as verdades, os conhecimentos que nós temos são relativos. Não existe absolutismo. E ninguém tem, não é nós, ninguém o tem. A gente lembra os PhDs, os doutores das universidades internacionais, da NASA, de o que quer que seja, eles também não sabem tudo. Nós não sabemos tudo. Nós temos cogitações, análises, reflexões, experiências que nos levam a um caminho possível de detectarmos aquela luz, mas a luz ainda está lá longe. Não poderia ser diferente por causa da nossa condição humana, da nossa falibilidade, da nossa precariedade. Nós estamos aptos ainda a saber tudo. Então, o Espiritismo nos convida a meditar e ainda aqui repetimos, ele não é a verdade absoluta, é uma verdade relativa para nós meditarmos. Há muitas coisas que nós não sabemos. Há muito sobre o plano espiritual, sobre a esfera invisível que nós ainda precisamos conhecer. Há muito sobre os mundos habitados, sobre nós mesmos, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre o nosso íntimo, sobre a nossa psique, sobre a nossa estrutura interna. Nós mal sabemos sobre a nossa epiderme, sobre a nossa unha, como cresce o fio de cabelo, como que nós somos, como que envelhecemos, como que nascemos. Nós temos dúvidas sobre nós mesmos. Imaginemos sobre as leis cósmicas. Mas, seja como for, com todos esses ambientes, degradação, dificuldade que existe na Terra, ninguém nasce para fazer o mal. A existência nos é dada para que possamos crescer e evoluir. Ninguém nasce com o propósito de se suicidar. Ninguém nasce para o crime. Ninguém nasce para cometer desatinos. Ninguém nasce para causar um mal social. Ninguém nasce para se entregar desgarradamente ao vício. Todos nós nascemos com um propósito edificante. Ah, mas poxa vida, há locais em que é praticamente impossível você se recuperar de uma situação, porque tudo demonstra no meio que vivemos ali dificuldades, é prostituição, é droga, é isso, é aquilo, uma coisa que cresce-se neste ambiente e não tem alternativa se não seguir aqueles desígnios. Primeiro que nós já fomos parar ali por uma questão de afinidade, de necessidade. Uma disfunção nossa nos levou até ali. Segundo que nós ali estamos para vencer aquela situação. Não obstante a minoria de nós conseguirmos vencer situações até mais suaves, próprio grupo familiar, às vezes aqui na cidade, normal, não precisa ir para ambientes difíceis, ambientes comuns, normalizados, como os nossos, da grande maioria aqui no nosso país, no nosso Vale do Paraíba. Falimos. Mas nesses ambientes também há a possibilidade, por mais ásperos que os sejam, de a pessoa sair vitoriosa. E nós sabemos disso como, hein? Como que vence essa degradação toda? Porque existem exemplos. Existem muitas pessoas que tiveram uma criação, um ambiente áspero e sobreviveram de forma extraordinária, se tornando elementos de notoriedade social, psicológica, não social de destaque, social como pessoas realizadas, como espírito, como alma, como ser. Isso aconteceu e acontece. Como o contrário é real também. Nós observamos que ambientes bem dotados de todas as qualidades, regalias, riqueza, oportunidades, chances, fartura, ensinamentos, possibilidades mil de bastante aprimoramento, aperfeiçoamento, bem-estar, saem dali bandidos, saem dali criminosos. Então, esse parâmetro é real. Nós não nascemos para nos comprometermos no mal. Nós temos condições de vencê-lo. É claro que a maioria de nós tem muita dificuldade porque estamos em aprendizado. Mas a sabedoria divina não se equivoca. Ninguém vai atravessar o rio a nado sem saber nadar. Ninguém vai levar cruz mais pesada do que a sua própria condição. Então, o teu ambiente é as circunstâncias, a vitória no bem, a derrota no mal, os anjos que surgem muitas vezes nas regiões dolorosas, né? E aqueles contrários nas regiões iluminadas.
O Espiritismo, segundo diz, é um mundo de expiação e provas. Isso já difere de outras filosofias, porque já começa dizendo um mundo de expiação e prova. Quer dizer, há outros mundos, então, está implícito nessa frase. Sim, há outros mundos. O universo infinito, a pluralidade das existências e dos mundos habitados. O que é uma incoerência na nossa concepção, acharmos que dos trilhões de planetas, trilhões de sóis existentes pelo universo afora, somente a nossa Terra, insignificante grãozinho de areia no cosmos, seria de habitabilidade ainda inconsequente, desavisada, desestruturada. Existem outros mundos, outros planetas, melhores e igualmente inferiores. Mas a Terra, voltemos a ela, é um planeta de expiação e provas. Se é expiação e provas, já vamos então nos alertar o seguinte, de que pode ser que o comum seja a infelicidade. Então nós devemos lutar para buscar a felicidade, porque a infelicidade pode vir ao nosso encontro, porque é um planeta de expiação e provas. Mas em verdade, será que existe a infelicidade? Tudo não nos diz que tudo é momentâneo, passageiro, que tudo se extingue, que tudo passa? As circunstâncias? E se essas circunstâncias supostamente infelizes nos levam à felicidade, nos levam ao acerto? Por que lá no Evangelho está escrito bem-aventurados os aflitos? Porque eles serão consolados. O que é isso? Que contradição é essa? Bem-aventurados os aflitos? Aflitos são os infelizes. Ocorre que na aflição, que é transitória, há o resgate, o reajuste, a limpeza, a cirurgia, a retificação, a regeneração, ao pagamento, há uma série de mudanças, modificações que estão em nós. E a aflição é exatamente a luta nossa contra estas nossas próprias imperfeições, contra a nossa própria herança. E quando nós acatamos isso de uma forma saudável, sem comprometermos-nos ainda mais, causando mais mal ainda daquele que já está sendo consequência para nós, segundo a palavra, seremos bem-aventurados. Porque os aflitos serão consolados, porque limpou, resgatou, reajustou. Então a infelicidade propriamente não existe. Existem momentos em que uma dificuldade, uma contrariedade nos visita, mas que se extingue, que resolve. Então aí nós teríamos que aprender, teríamos que obter uma lição desses momentos e desenvolver a paciência íntima, a não contrariedade, a não revolta, a não reclamação. É possível? Tem que ser. Se não for possível agora, sê-lo-á em existências futuras, porque o que não for resolvido fica pendente. Vai ter que ser resolvido posteriormente. O que é nosso vem à nossa mão. O que precisamos está na programação. Nós próprios somos um ímã magnético, atrator daquilo que está à nossa frente e que nos diz respeito. O Espiritismo não nos dá muita chance de ficar encostando o corpo e reclamar da vida, não. Existe a nossa participação nos fatos. E a gente pergunta, por que acontece isto? Por que acontece aquilo? Por que acontece tal coisa na vida? Acontece porque tem história por trás. Alguma coisa levou aquilo. Aquilo não surgiu do nada, não. Há uma retrospectiva biográfica que é esquecida e que traceja exatamente o ponto em que temos que chegar. Às vezes, para alguns, isso pode parecer um desconsolo, mas é melhor que seja assim. Não dá como fugir da realidade. Eu não gostaria que fosse assim, pode continuar não gostando. Eu gostaria que a vida acabasse, fosse o nada, pode continuar querendo. Você vai querer influenciar, retificar, fazer um adendo nas leis cósmicas? Nós temos que acatar.
A verdade dói. Mas a verdade é melhor do que a mentira. Agora a pergunta é, a verdade relativa, a verdade do espiritismo dói? Parece que não dói, ela consola. Há um consolo, há um esclarecimento. O consolo, geralmente, a gente está ligado à mentira, né? Há um disfarce. Você quer consolar, né? Quer dar uma amenizada. Não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Você nem sabe se vai dar certo, porque você não tem uma consistência, né? Tem o otimismo sadio, isso tem, mas digo, no momento de consolo, você quer... como que acalmar a pessoa? O esclarecimento estuda. O esclarecimento pesquisa. O esclarecimento, daí sim consola de fato. E há duas formas do esclarecimento. Essa busca que se faz nas lides espíritas, nos livros, nos centros, nas aulas, nos cursos, no entendimento, isso é a busca objetiva. E existe a busca subjetiva. Nós podemos, nós mesmos, chegarmos às conclusões espíritas por nós. Ninguém precisa de ninguém. Ninguém precisa de ninguém. Nós temos ferramentas. Quem vai alcançar o céu, os caminhos da perfeição, da luminosidade de um espírito um dia, somos nós, pelos nossos passos, com a ajuda de Jesus, a ajuda dos espíritos, a ajuda das orientações, a ajuda, ferramentas. Mas está em nós. Então esse esclarecimento nós podemos adquirir por nós mesmos, através das nossas projeções, através da nossa análise, através da percepção de que existe aqui dentro de nós um ser que pensa. E que não veio da matéria, que é desconectado de matéria e espírito, mente, sonho, realização, memória, criação, anseio, amor, ódio, raiva, mágoa, ideal. Isso não é da matéria. Às vezes nós precisamos ver para crer. Outras vezes nós precisamos crer para ver. Sabe, crer, começar a crer. Porque senão você não vai ver porque você não crê, não quer crer, você obstrui, você tem preconceito, você não quer saber, você renega a realidade. Tudo isso é mentira. Não existe espírito, coisa nenhuma, eu não sou espírito, eu sou carne e osso, quando eu morrer eu vou virar pó. Aí você trava umas possibilidades, quando na verdade nós sabemos perfeitamente que nós somos limitados, 5 sentidos precários. Até os animais têm sentido mais desenvolvido que nós. Faro, audição. Vê aí nesses fogos que alguns querem soltar, não devem soltar, enfim, os cãezinhos, coitados, ficam aflitos. Por quê? Porque aquele som para eles é muito mais intenso do que o é para nós. Isso é, a audição que eles possuem é superior à nossa. Então até os animais têm sentido superior ao nosso. Só que nós temos o raciocínio. O homem é o único ser que sabe, por exemplo, que vai morrer. Os animais não sabem disso. E como nós temos esse sentido que é perceptivo, nós temos que pensar além dos 5 sentidos. Mas se nós negamos essa possibilidade de um 6º sentido, de uma percepção, nós ficamos restringidos à matéria. E restringidos de uma forma bem travada. Então nós precisamos raciocinar. Já se sabe tudo? Não, não sabe tudo. Sabe quanto tempo faz que nós sabemos que a Terra não é o centro do universo? Durante milhares de anos supôs-se que a Terra era o centro do universo, a Terra era o centro e o Sol que girava em torno da Terra. E isso era a realidade que todos nós críamos. Até que lá por 1500, mil e pouco, Galileu, Nicolau Copérnico, Galileu depois teve com o telescópio, a luneta que um holandês inventou, descobriu o telescópio, Não! A Terra não é o centro. O centro é o Sol. Os planetas giram em torno do Sol. Revolucionou completamente uma ideia que era completamente equivocada que nós tínhamos. Uma ideia errônea. E Galileu dizia que a Terra se movia e quase foi para a fogueira por causa disso, contrariando os princípios em voga. A mesma coisa nós aqui no momento. Não se fala de espírito, não se populariza, não se torna contundente essa realidade. Quanto tempo nós vamos viver achando que somos só isso aqui, matéria, e que a destinação pós-mortem futura é baseada em informações, em situações que o bom senso já começa a afastar.
Não dá para a gente acreditar num céu paradisíaco, estagnado, eterno, como não dá para acreditar no inferno, como não dá para acreditar que há separações, há desuniões, é uma vida só, faça o que deu para fazer, que não deu para fazer, problema seu. Se você errou, você já está condenado, não tem recuperação. Se você fez alguma coisinha boazinha aí em ritos exteriores, sem o seu coração estar presente, você já está indo para o céu. Isso tudo não dá para aguentar. E nós precisávamos. Isso é que falta na nossa humanidade, porque o maior problema da nossa humanidade é exatamente por causa da nossa ignorância da natureza espiritual. Se nós tivéssemos contundentemente, realizadamente, profundamente marcado em nós, todos, que a vida prossegue, que as consequências das ações se destacam lá na frente, se nós soubéssemos os processos da reencarnação, da imortalidade da alma, isso seria uma forma de melhorarmos as nossas condições sociais. Isso seria uma forma, de fato, de travar muitas das nossas ações, que são pautadas em inconsequências políticas, partidárias, o que seja, porque há um materialismo imenso. Há um relaxamento, não há uma consistência de ideia a respeito do próprio destino. A alma, o espírito, é a obra-prima do universo. Toda a beleza que existe nesse maravilhoso universo, a obra-prima é a consciência. E a consciência é uma interrogação para nós. Não sabemos como foi feita, como surgiu, como que foi elaborada. É complicado. É um tema que escapa ao nosso entendimento por enquanto. Entendimento de todos. Quem vier dizer alguma coisa aí está usando de subterfúgios para resolver de forma assim, acabou, pronto. Não, não é assim. É muito mais complexo. Ainda é um tema materiológico, que é aquele tema que está além da nossa capacitação humana de raciocinar. Volta ao pó e de lá veio, né? Veio do pó, volta ao pó, mas o espírito não veio do pó. O espírito não veio. Existe morte, nascimento e vice-versa, ausência de plano. Então a vida continua. Quando nós estamos aqui e nos ausentamos deste plano, o espírito vai para outro plano. Da mesma forma, no mundo espiritual acontece. Nós estamos lá, quando nós renascemos aqui, é como se tivesse morrido lá. Eles lá até têm uma despedida. Você vai reencarnar, vai, boa sorte e tal. Nós vamos ficar um tempo sem nos vermos diretamente, porque você vai estar no plano físico, nós aqui no plano espiritual. Quando você chegou no plano físico, está aqui na convivialidade com aqueles que você ama, com as pessoas e tudo mais, chega num ponto, você vai ter a hora de dizer adeus, você vai ter que voltar para o mundo espiritual. A separação não é morte, não é o nada, não é o fim. É uma mudança de dimensão. Por isso que a gente vai dizer que aqui nós estamos de passagem, que todos sabemos. Aqui não é o nosso local, é o local passageiro. E alguém dizia lá, Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Não obstante dizer meu reino não é desse mundo, ditou regras e fórmulas para que nós vivêssemos nesse mundo adequadamente, da melhor forma possível. Então, mesmo o reino não sendo desse mundo, mesmo não sendo aqui a nossa casa definitiva, existem sim princípios que nós devemos seguir, porque são eles que vão pautar a nossa direção para a nossa definitiva morada, que vai longe ainda esse tempo, porque nós vamos para o astral, mas vamos ter que voltar, não sabemos quantas vezes. Enquanto nós tivermos que ir e voltar, lá não se fez nossa morada definitiva. A vida eterna ainda não chegou. Princípio básico: os que se foram, não foram. Então, aqueles de nós que por acaso estejamos aborrecidos, tristes, amargurados, não queiramos mensagens daqueles que se foram. Se existe uma saudade dolorosa, aqueles que se foram viviam entre nós. E como eles se foram agora, vivem dentro de nós. Isso se chama saudade. Mas eles estão vivos. É imperioso que se saiba esse princípio espírita, que é contundente, defendido por muita gente. Não é uma ideia.
Porque às vezes há uma mãe, há alguém, há uma esposa, há um esposo, há um filho, há alguém que lamenta, sente, chora, tem saudade, fica aborrecido, fica amargurado porque alguém partiu. Há o reencontro, a vida continua. Estes que se foram estão vivos, estão em algum lugar. Nós temos a precariedade da nossa condição de encarnado, de corpo físico, restringe a gente não enxerga tudo. A gente não vê os planos extrafísicos. A gente não pode, não tem como ver espírito. Se a gente fosse ver espírito, teríamos problemas nós e eles também. Teríamos dificuldades. Então é um ou outro que tem essas percepções, esses flashes, esses insights, mas foram preparados para isso. A maioria de nós não tem essa aptidão. Aliás, fala-se em espírito, a pessoa já fica com medo. Por que a gente vai então dizer que deveria ter uma abertura maior e os espíritos se mostrarem? Não. Nós estamos como se estivéssemos, nós, no fundo do mar. É onde nós estamos vivendo. Sabe escafandro? Escafandro é aquela roupa que o mergulhador coloca um escafandro para poder ficar debaixo da água. Então nós estamos lá no fundo do mar, vivendo aqui. É aqui que nós estamos vivendo, no fundo do mar, com esse escafandro. Escafandro é um corpo físico, vamos dizer, para você poder viver naquele ambiente. Quando a gente sai desse ambiente, a gente vai subir e vai tirar o escafandro. Você vai desencarnar, você vai descartar o corpo físico, vai ficar o espírito. É uma analogia pobre, mas é por aí. Você vai subir à tona. Você saiu do fundo do mar. Quando você sobe à tona, o que você vai ver? Meu Deus, eu não sabia que existia tudo isso. O fundo do mar era maravilhoso, tinha algas, tinha peixe, tinha isso, tinha aquilo, tinha vegetais, tinha relevo, muita coisa bonita no fundo do mar que eu via. Mas agora que eu vim à tona disso aqui, estou vendo a serra ali, estou vendo campina, estou vendo palmeiras, estou vendo árvores, estou vendo flores, estou vendo pássaros, estou vendo céu azul, nuvens, estrelas, sol, estou vendo tanta coisa que eu nem sabia que existia. Assim é o processo desencarnatório. Nós estamos restringidos e quando chegamos ao topo, né, do mundo espiritual, percebemos uma série de coisas. E aqueles que nos precederam, que já foram para lá, não estão longe. Eles estão mais ou menos perto, ou eles vieram aqui, tem uma campina ali, tem uma relva ali, uma montanha lá, uma lagoa aqui, uma cachoeira ali, uma cidade ali, tem isso. Eles devem estar em algum lugar aqui por perto. Não está tão longe. Nós vamos reencontrá-los. Vai ter um abraço, vai ter um reencontro. Ah, mas pode haver uma discrepância de vibração lá e você chegar tão nervoso lá, tão aborrecido, que você não vai ver nada. Você vai estar tão carrancudo que você vai ver só as coisas imediatas, só a água ali flutuando, não vai ver mais nada. Vai ficar olhando lá para baixo para querer ver o que tinha lá embaixo, onde você estava. E você não vai perceber o que está acontecendo ao redor. Isso também acontece. A pessoa morre, né? E não sabe que morreu. Ainda acha que está ali. Por quê? Faltou a gente se estruturar intimamente. Não quer dizer que a gente, quando chegar no momento, vai ter essa condição plena. Isso tem que estar cicatrizado, tatuado no nosso coração e na nossa mente. Uma reflexão profunda para quando chegar no momento você não ser hipnotizado pelas suas próprias fraquezas. Então, ser espírita, ter conhecimento não é nenhuma garantia, não. A garantia é o dia a dia que faz, é a reflexão cotidiana. Não adianta ter título, dou diploma, sou formado em espiritismo, conheço os livros, e daí? Não é isso que importa. Importa a estrutura espiritual, psíquica, sentimental e energética de cada um dentro da gente. E isso é fácil falar, e é difícil falar, eu tenho, que não tem. Tem que ter um exercício, tem que ter uma vivência. Então esse cenário que a gente vai, esse destino, os que se foram não estão longe. Eles emergiram e apareceram nesse ambiente, que é o que nós vamos estar. Então, de qualquer forma, a gente vai ter uma surpresa, né? A gente vai ter uma surpresa. Estamos restringindo e quando chegar lá nós vamos abrir, vamos ver mais longe. A maravilha que é o mundo astral. A maravilha. O mundo astral é lindo, é maravilhoso. Tem que ser.
Porque ele precede ao mundo físico. O mundo físico é maravilhoso. Se nós falarmos que o mundo físico não o é, nós temos olhos e não vemos. E tem pessoas que não veem e veem. Como assim? Ah, já teve gente que falou, eu fiquei cego e depois que eu fiquei cego eu comecei a enxergar. Por quê? Porque a gente às vezes não percebe. Não percebe as coisas que nos rodeiam. Se a serra vista de longe, se o pôr do sol, o nascer do sol, a chuva, a neve, a cachoeira, os passarinhos, o poente, a aurora, o amanhecer, as estrelas no céu, o horizonte, o verde das pastagens. É muito lindo. Imagine o que precede a essa criação. A matéria veio do invisível. Se aqui é assim, o mundo espiritual é muito mais extraordinariamente belo. Muito mais belo. Por isso o Espiritismo nos fala amor à vida. Porque tudo é vida, tudo é poesia, tudo é beleza. Tudo é encanto. Tudo é poesia. É tudo muito bonito. E é bonito, inclusive, as questões ligadas à natureza, como as questões ligadas à nossa criação. Nós temos coisas belas. Nós temos sinfonias, nós temos canções, nós temos poesia, nós temos livros, nós temos relacionamento, nós temos paternidade, maternidade, amor, filhos. Nós temos educação, o aprendizado, a cultura que se agrega às nossas concepções, a expansão do nosso entendimento, do nosso conhecimento, as inúmeras questões sobre filosofar, pensar, o pensamento geográfico, meditar, países, locais, situações, tem tanta coisa bela, extraordinária. Só que para que nós possamos entender isso tudo tem que nascer no coração. Não é apenas um entendimento intelectual. É o entendimento do coração, do amor à vida. Amor ligado à criação. O que vem do infinito. Para entender o astral, nós precisamos o quê? Entender a nós mesmos. Entender a nós mesmos. Alguém vai falar, mas existe umbral, existe regiões de dor, existe... Sim. Por isso entendermos a nós mesmos e refletirmos. Os espíritas sabem sobre André Luiz. André Luiz foi para o umbral e permaneceu um tempo lá. Mas ele não tinha informação, nós temos. Olha aí a nossa responsabilidade. Ele foi um aventureiro para nós, né? Um bandeirante que abriu o caminho e mostrou para a gente. Ele nos deu dicas, pistas para a gente ir para a luz, como fazer. Orar, refletir, meditar, se cuidar, etc. Então devemos muito a André Luiz, os espíritas. Pelo que ele nos mostrou, ele não tinha informação e nós as temos. Nós vamos para o umbral também. O que fazemos para não irmos? O que tem que ser feito? Não é agora... durante o começo do ano, o trabalho no centro, é diariamente. Na nossa cotidianeidade. Nós somos circunstanciais. Mas mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nós devemos nos lembrar de amar. Nunca deixar de amar a vida. Isso significa o quê? Ter uma teoria e utilizá-la sempre, porque circunstanciais é o que somos. Nós vamos dizer adeus de novo, vamos perder alguém, podemos adoecer. Se estivéssemos num local de guerra, se tivéssemos vivido durante o período da Segunda Guerra Mundial, no local onde tem tsunami, catástrofe, onde tivesse alguma coisa em miséria, como seríamos, como reagiríamos, quantos irmãos nossos padecem situações mais precárias que as nossas, como faríamos no lugar deles? Então essa circunstancialidade que nós temos, faz com que nós pensemos e reflitamos para poder ir pelos caminhos do amor sempre, não precisa da dor. Por que esse chavão? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Vamos pelo amor, pelo entendimento, pela compreensão. Eu posso fazer isso, mas não vou fazer. Eu sou mais forte que tal pessoa, posso dominá-la. Não vou dominar, vou ajudá-la. Por quê? Não, eu sou chefe, eu que mando aqui. E eu vou fazer as coisas de uma forma tirânica porque eu aqui... Você já tem a autoridade na mão. Por que impor?
Por que o sargento tem que humilhar o soldado? O soldado tem que obedecê-lo. Ele tem os recursos na mão para que, se o soldado assim não o faça, ele punir. Então ele pode ser um bom sargento, camarada. Ir pelo amor. Não há necessidade da dor. Aprender a nadar é a teoria, né? Que a gente tem que aprender. Na calmaria. Nos momentos tranquilos, ir pelo amor. E não na enchente. Não no momento da catástrofe. Não no momento da tempestade. É no momento da calmaria. Refletir. Ir pelo amor. A todos nós temos um lado sombrio. Hipótese, né? Pode ser que tenha alguns que não tenham, estão muito bem, parabéns, desculpa a reflexão, mas nós e a maioria temos um lado sombrio. E é este o lado que nós temos que trabalhar. E isso não é assim, com agressividade, com um estupro psíquico, que não é assim. É se analisando, se verificando, trabalhando, se esforçando. Que tem muitas coisas que nós trazemos conosco ligadas ao temperamento que é de vidas. Não é fácil. É um esforço. Todos nós precisamos desse esforço. O débito não é com Deus. É com a consciência. E a maior luta é conosco mesmo. A maior luta nossa. A todos os instantes nós somos filmados. Sorria, você está sendo filmado, né? Em qualquer lugar que a gente entra, hoje é assim, né? A todos os instantes nós estamos sendo filmados. E na verdade nós temos até, acho que, uma tornozela eletrônica para onde nós passamos, porque nós viemos ao mundo, porque, né, somos meio prisioneiros desse mundo aqui. Só que a fita dessa gravação fica conosco, só que tem na central também, numa central lá, extrafísica, lá no mundo espiritual. E tudo está registrado. Pensamento, ação, energia, a fita registra. Fazer o mesmo e ter resultado diferente não dá. A gente vai ter que mudar, a gente vai ter que melhorar, a gente vai ter que analisar, a gente vai ter que refletir. Assistir. Desenvolver a caridade é o melhor caminho. Procurar assistir nas nossas relações, nos contatos que temos. Esse ano foi precário de relações, porque teve um restringimento, parece, né? Mas voltaremos às relações mais intensas e, nestes momentos, assistir, ajudar, ouvir mais, atentar mais àqueles que nos rodeiam, que estão próximos. É o desenvolvimento da caridade. Da caridade ainda dá a impressão que a gente é superior, né? Que a gente tem mais do que a pessoa. Mas isso é sofisma. Caridade é o bem. Mas vamos dizer, assistir, assistencialidade. Prestar sempre como um serviçal. Se possível, ter às costas aquilo que o brasileiro gosta de falar quando recebe uma atenção, um carinho, um afeto, uma ajuda, como seja. Quando da parte da gente não existe nenhuma negativa, se possível, para estender a mão a quem quer que seja, por que quer que seja. E o brasileiro, quando é gratificado com alguma coisa que lhe agrada, que lhe comove, ele costuma dizer: Deus lhe pague. Deus lhe pague. É assim que se fala, né? Quanto mais Deus lhe pague nós tivermos às costas, mais favorável é o nosso caminho. Mas não é com a intenção de termos para abrir caminho, é a intenção do coração íncito. A gente nem vai lembrar que isso existe, não é para ter isso. Não é com interesse. As lições espíritas muitas vezes é o que nós sabemos e não fazemos. Mas isso aí acontece inclusive com todos, até nós vamos repetir, com médicos, psicólogos que diagnosticam, tá certa a palavra? Eles dão aquele parecer: não, você não deve sentir mágoa, não sinta ódio, não sinta raiva, não sinta rancor, perdoe as pessoas, porque isso é negativo, isso traz doença, isso traz malefícios. E muitas vezes eles próprios não contêm, não põem um freio nas suas próprias emoções. Então a gente sabe coisas, mas para fazer, às vezes é complicado. A gente tem a teoria, a prática, às vezes é difícil. Muitas vezes nós somos calculistas, nós temos intenções, propósitos, é válido, nós temos que pensar em nós.
mas é prioritário a expansão consciencial. É prioritário a gente se aquietar, ter um domínio psíquico sobre tudo. Existem as lições espíritas, e essas lições são importantes. O suicida não morre, mas mata alguém, de novo. O nosso irmão, a nossa irmã, que tem que ter paciência, não, detenha o gesto, segura as pontas, isso vai passar. Você não se mata, mas mata alguém, alguém que te ama. Destrói a vida da mãe, do pai, do irmão, do amigo, de amiga, de alguém. Ah, existe um karma. Karma? Que karma? Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. A nossa dívida é evoluir. Portanto, os processos são diversos. Não significa que tudo o que acontece é porque você está pagando coisa do passado. Não é assim. Não é assim. São experiências necessárias para o aprendizado, para desenvolver os nossos nervos, as nossas capacitação de trabalho, de realização, de contatos, de dificuldades. Autoestima. Você não é nada. Viu? Percebeu que eu menti? Sinta a sua grandeza interior. Eu acho que eu menti. Você é tudo. Nós somos. Nós temos um reflexo em nós da grandeza divina. Fale com otimismo. Sintamos o fluxo do cosmo. O cosmo tem um fluxo. Coloquemo-nos sob esse fluxo. Não é palavra feita, é verdade. Expressemo-nos. Hei de vencer. Hei de vencer. Diga isso. Digamos isso, meu Deus. Por que a gente tem que ficar achando diferente? Já elevou a vibração? Já pensou em elevar a vibração? Eleva a vibração, vamos. Respira fundo e leva a vibração. Já virou, já mudou a vibração, já é outro ser. Só de pensar a gente já sabe que a gente muda. Já a alteração parece que na estrutura celular, em tudo. Muda tudo. Quando a gente pensa positivo, pensa elevado, pensa de uma forma mais saudável. Puxa vida. A criança tem medo do escuro, o problema é o homem, tem medo da luz. O que é a luz? É as claras. Enfrentar, lutar, cair, levantar, aprender, viver iluminado. Isso é a luz. Viver iluminado. Puxa vida, mas às vezes você está com a cara feia, você está caído. E daí, às vezes você está triste, fique triste. Às vezes você está indignado, fique indignado. Não pode ser disso um vício, uma cotidianeidade. Está sempre indignado, isso é problema, isso é neurose. Está sempre triste, é neurose, é mais tristeza às vezes. Aborrecido, chateado. Isso é edificante, é reflexivo, é meditativo. Mas a iluminação, buscar a luz. A gente não sofre pelo passado, não. A gente sofre pelo que continua sendo, pelo que nós somos. Existe rotina e existe aqueles de nós que somos rotineiros. De novo, a rotina, eu canso da rotina, eu não tenho individualidade, eu não posso fazer o que eu quero porque eu estou amarrado, estou algemado na minha vida familiar, nisso, naquilo. Que benefício. Nós buscamos isso, nós construímos isso, e isso é a nossa vida. Não há 2 dias iguais. Por isso, ama a vida. Não cansa. Por que cansar? É a gente que é rotineiro. Não sabe criar, não sabe inventar, não sabe ver novos ângulos. Finjamos que somos escritores. O escritor vê aquilo que ninguém vê. Escreve as coisas aí, você vai captar o pensamento, vai pôr no papel. E quanta coisa boa você é capaz de perceber. Quando nós nascemos, todo mundo sabe disso, né? Quando a gente nasce, a gente é um bebezinho frágil, a gente tá ali e tá todo mundo rindo em volta da gente. E a gente tá chorando. Abrindo a boca, chorando. E o pessoal rindo, olha que beleza, oh, boa sorte, felicidade, Deus abençoe. Quem está visitando, né, a mamãe que acabou de dar luz, ou os parentes quando vão visitar, e você está chorando. O ideal é a gente viver de uma forma que quando a gente partir, inverta, né? A gente esteja rindo e todos chorando.
Aí que é o ideal. Gente, feliz ano novo. Esperança. Propósitos. Oh, meu Deus. Deixemos passar. Poxa vida. Se continuarmos nessa dimensão, que sai em dezembro, possamos todos dizer consigo próprio, né? Esse ano valeu a pena. 2020 pegou a gente de surpresa, mas 2021 não vai pegar, né? No sentido do que a gente deve fazer. Né? Vamos refletir. Bênçãos dos bons espíritos no lar de cada um. Nós, antes de começarmos, nós falamos com o Dr. Serguei, a doutora Leia, o Jorge, a Isabelê lá do Terreiro da Luz, a amiga Nestércia, lá dos Beneditinos. Pedimos que abençoasse cada lar, cada pessoa, cada um de nós, e que essas bênçãos se intensifiquem. E toda essa luz espiritual se projete para o ano. Lá no centro, quando a gente toma passe, quando as pessoas tomam passe, pessoalmente, a gente fala que vai revestir a pessoa, que é o que em muitos lugares fazem, revestir a pessoa numa roupa, numa túnica de luz branca. Uma túnica, uma vestimenta de luz. Só que essa vestimenta de luz não é apenas uma vestimenta que coloca na gente. A manutenção dessa luminosidade parte do nosso próprio coração para conservá-la. Que nós possamos ter uma túnica de luz no transcurso desse ano que está iniciando. Mas essa luz se acende no interruptor aqui do nosso coração. É isso que nós temos que fazer. Que haja paz, que haja harmonia, paz no Brasil, paz na sociedade. Ajuda aos espíritos, aos nossos ancestrais, aos nossos amigos, conhecidos, vizinhos, crianças, idosos. Todos que estão aflitos sejam ajudados, mercê da misericórdia divina, ajudados. Em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus e Deus, nosso Pai. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Que esse ano seja de luz. Repetimos as palavras de Jesus e que elas se projetem. Assim, em vibração para todo o nosso ano e sobre todos os meses, todos os dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Abraço, amigos. Bênção nos lares.